Pai, em nome de Jesus, aqui está seu vaso, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa usar ele de forma sobrenatural para falar conosco, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem usado os teus servos para falar conosco, que ele possa ser um canal de bênçãos nas nossas vidas hoje. Nós repreendemos agora toda a retaliação de Satanás contra a vida dele, contra a vida da família dele, em nome de Jesus, e que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, ser usado tremendamente. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Paz, irmãos, bom dia. Glória a Deus, né? Como a minha amada já deu o testemunho dela, né? A gente estava no domingo lá, indo e voltando do pronto-socorro da Lapa. Na segunda vez que eu estava voltando para casa, eu falei para ela assim, sabe? Deus, ele vai trabalhar, né? Deus, ele trabalha. E Deus tem me incomodado, né? Sobre uma palavra. Deus tem me feito meditar sobre essa palavra, né? E eu falei para ela assim, eu vou ver com a Beth se eu desço, né? Na quarta-feira para Bertioga para dar uma folga para ela, né? Aí a gente faz a nossa oração da tropa de choque na terça-feira à noite. 10 minutos antes da oração, ela falou assim, paz, varão. Eu falei, paz, pastor. Ela, prega no domingo? Eu falei, prego. Glória a Deus, aleluia. É Deus, é Deus, é Deus. E aí eu falei assim, tá bom, senhor, o senhor já tem falado comigo, o senhor tem me mostrado algumas coisas, e eu já entendi o que o senhor quer falar com a igreja. Né? Amém. E aí eu falei assim, tá bom. E quem me conhece sabe, né, que antes se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ficava extremamente preocupado, extremamente assim nervoso. E o Vitor brincou comigo, ele falou assim, varão, você nem parece que vai pregar. Eu falei assim, é só Deus mesmo, porque de mim, olha, é só o Senhor. E desta vez eu tinha menos de uma semana para preparar uma palavra, mas o Senhor já tinha me dado. Mas mesmo assim, eu ficava assim preocupado. Toda vez era 15 dias, era um mês antes, eu ficava preocupado. E falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Porque a gente tem um temor de falar de Deus, né? De falar nas coisas de Deus. E aí ele falou assim, é isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Aí chegou quinta-feira, veio uma dúvida forte no meu coração, eu tirei uma outra palavra. Eu falei, Senhor, eu não quero que seja eu quero que seja o Senhor, porque muitos sabem, né? Eu falo para todo mundo, eu falei assim, eu sou o menorzinho de todos, o menos estudado, né? Não consigo falar direito as palavras, mas o Senhor, ele usa quem ele quer, na maneira que ele quer, porque a gente precisa estar com o coração voltados ao Senhor. Porque muitos aí têm diplomas, têm inúmeras formações, fizeram inúmeras... como isso, estudo de teologia e tal, mas não deixa Deus usar a vida deles. Tem muitas pessoas que estão aí, que poderiam estar transformando vidas, estão aí preocupados com a vida profissional deles. Gente, o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Por quê? Porque o Senhor é rico, misericordioso, né? E aí, eu falando com o Senhor, eu falei, tá bom, Senhor, é isso. E mesmo assim, com uma dúvida no coração, eu falei, tá bom, vamos fazer. Vim aqui no culto de homens, o Mário falou assim, será que eu vou pregar aqui a mesma coisa que você prega? Eu falei, não. Aí ele começou a falar, começou a desenrolar, e eu comecei a rir. Eu falei, muita coisa bate. Não é a mesma palavra, mas muita coisa bate, então estamos na mesma direção. Eu falei, glória a Deus. Mas mesmo assim, como eu sou um ser humano, né? Estava aqui orando e falando assim, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. E o primeiro louvor que veio para confirmar de novo. Qual foi o primeiro louvor? Vim para te adorar-te, né? Vim para me prostrar-me, porque o Senhor é meu Deus. Amém, irmãos? E realmente a gente precisa ter isso, porque nós fomos criados, imagem e semelhança do Senhor, mas nós fomos criados para ter comunhão com o Senhor. O Senhor, ele quer a nossa comunhão, porque ele nos criou para este propósito, né? E eu creio nisso. E uma coisa que eu falo para todo mundo, eu brinco muito com a minha esposa, eu falo assim, muitas vezes eu me pego pensando, falo assim, nossa, eu acho que eu estou muito aquém do que Deus queria que eu fosse, porque eu me cobro muito. E eu falo, eu poderia estar fazendo muito mais para o Senhor. Não que eu não faça, mas eu poderia estar fazendo muito mais para o Senhor. Mas o Senhor, ele conhece o coração de cada um, né? Ele sabe da nossa dedicação com as coisas do reino, né? E eu creio, mas ele veio falando muito sobre a adoração, a reverência e a obediência que nós temos que ter com ele. Amém, irmãos?
E aí eu abri a palavra num texto muito conhecido, que é da mulher samaritana junto ao poço, né? Lá em João 4, né? E diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve que passar por Samaria e chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto de um campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. E diz: Você é judeu e eu sou mulher samaritana. Disse ele a Jesus: Como é que me pede água para beber? E Jesus respondeu: Ao menos se você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você, desculpa, irmãos, mas você tem corda e balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água? Além do mais, se você considerar mais importante do que os nossos antepassados, Jacó, que nos deu este poço, como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam. Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe a água que eu dou nunca mais terá sede. Amém, irmãos? Amém. E ela se tornará fonte que brota dentro de você. Não, bota dentro, e dele lhe dará vida eterna. Por favor, Senhor, me dê essa água, disse a mulher, e assim nunca mais terei sede e nem precisarei vir tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: Na verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com este homem que vive agora. Certamente, você disse a verdade. O senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que aqui no Monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: Creia em mim, mulher. Está chegando a hora que não mais importará se você adorará o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. Mas nós, como conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus, mas está chegando a hora que, de fato, já chegou, que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Amém. E eu falando com o Senhor, né? Eu falei: Senhor, tá, então me dá o entendimento dessa palavra, né? E aí aqui nessa passagem já começa falando, né, que Jesus, ele estava falando, pregando do evangelho e falando inúmeras coisas, e as pessoas iam, se convertiam, tal, mas ele mesmo não batizava. Quem batizava já eram os discípulos, né? E por algum motivo ele teve que voltar, né? E aí falou que ele teve que passar pela Samaria, né? Nada que Deus faz, nada que Deus faz não é por acaso, tem um propósito do Senhor, né? E aí eu fui buscando mais, eu falei assim: Senhor, mas por quê? Né? Ele teve que passar por lá. E aí o Senhor falou assim: tinha um propósito, né, irmãos? Tinha um propósito muito lindo, todo mundo prega nessa palavra, e o Senhor, ele me deu um outro entendimento, né? Que ali naquele momento que Jesus estava sozinho, né?
ele estava ali sozinho porque ele já sabia o que ia acontecer. Por quê? Porque ele era alimentado pelo Pai, né? Ele já sabia de todas as coisas que iam acontecer, ele veio para cumprir a vontade do Senhor, né? E ali o Jesus, ele estava esperando o encontro daquela mulher, né? E, lógico, ele estava ali precisando da água para beber, porque era uma longa caminhada, aquilo que eu sempre falo, eu imagino o tanto de dias, o tanto de tempo, o tanto que eles gastavam para ir de um lugar para o outro. A gente reclama de ir para um lugar, ir para outro lugar, mas a gente tem um carro hoje em dia, é tão rápido, é tão prático. Naquela época, o pessoal andava debaixo de sol, de chuva, vento, frio, calor, eles continuavam caminhando, sabe? E aí ele falou assim, do mesmo jeito que Jesus foi ao encontro daquela mulher, o Senhor ele vem ao nosso encontro, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, porque nós aceitamos Jesus. Eu discordo, porque o Jesus que nos aceitou primeiro, né? Nós só reconhecemos que ele nos aceitou pela infinita misericórdia dele, ele morreu por nós. Pelo infinito amor, ele entregou o seu próprio filho por nós, gente. Porque se fosse para merecermos, nós não merecíamos nada, gente. Vamos ser bem sinceros, quantas vezes a gente coloca um propósito no nosso coração, dá 1, 2 dias, 3 dias, o propósito já acaba caindo, já acaba vacilando, a gente já acaba deixando as coisas para lá. Vamos entrar em propósito de oração, jejum e oração? Vamos. Passa 1, 2, 3 dias, a pessoa já para, a pessoa já deixa de orar, a pessoa já esquece, mas pela graça do Senhor nós somos alcançados pela graça dele. Não é nós que alcançamos a graça, nós somos alcançados pela graça do nosso Deus, né? E aí aqui, muito mais, né, falando sobre essas questões, e eu falei assim, Deus, tô entendendo, e aí, assim, a nossa adoração, muitas vezes, as pessoas, que nem nós entendemos que fomos todos criados para ter comunhão com o Senhor, todos fomos, mas muitos não conseguem entender isso, não conseguem, porque a verdadeira adoração, ela só acontece se realmente a gente conhecer a Cristo. Porque, que nem eu estava estudando um pouco mais, eu vi de todos os povos, de todos os lugares longínquos, todos adoravam algum Deus. Então nós fomos criados para adorar um Deus. Só que nós conhecemos o nosso verdadeiro Deus, através de Jesus que veio e morreu por nós, o Cristo ressuscitado. Amém, irmãos? E Jesus, ele conhece as nossas vidas, né? Que nem lá na palavra diz, né? Que a mulher fala, eu não tenho marido. Sim, não tem marido, ele conhece todas as nossas vidas. Você acha mesmo que ele não conhece? Nós? Conhece, gente. A gente fala assim, por que isso, por que aquilo? Eu falei, não, o Senhor conhece todos os detalhes. O Senhor, ele sonda os nossos pensamentos. Não adianta a gente pensar algo, né? Ele conhece as nossas vidas, né? E ele conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração daquela mulher. Ela tinha ali uma preocupação, né? Mas ele conhece o nosso coração e ele deseja realmente um verdadeiro arrependimento verdadeiro mesmo, sabe? Porque não adianta nada eu vir aqui na igreja praticar e adorar o Senhor, que nem o pastor Marcelo falava, vim aqui cantar 3 louvores, escutar uma palavra e sair por essa porta como nada tivesse acontecido nas nossas vidas. O Senhor nos chamou para um arrependimento. O arrependimento realmente se arrepender, que nem Davi. Para Deus, eu errei, estou arrependido, me ajuda a melhorar. Porque somente o Senhor pode transformar as nossas vidas, né? Eu estava vendo um vídeo uma vez, a pessoa fala assim, não tente mudar ninguém. Porque se é tão difícil você mudar um hábito na sua própria vida, quem dirá você mudar a vida de alguém? Somente o Senhor pode mudar. Somente o Espírito Santo pode constranger as pessoas. E realmente a gente precisa se arrepender de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Porque nós estamos aqui, somos seres humanos falhos, cheios de erros. E eu falo para a Tawana assim, falo para minha esposa. Eu falei assim, nossa, de vez em quando eu pego me pensando, eu falo assim, Deus, eu poderia ser muito mais. E aí ela fala assim, nossa, mas se você tem esse sentimento, quem dirá eu? Aí eu falei assim, Deus trata cada um de uma maneira. Mas eu acho que eu estou muito aquém daquilo que Deus queria que eu fosse. Porque Deus nos chamou para quê? Para ser voz dele. Deus, ele nos usa. Né? Não é a gente que tem mérito de ir lá e evangelizar uma pessoa. É o Senhor que usa as nossas vidas. E quantas vezes o Senhor usa as nossas vidas quando nós estamos mais quebrados, num momento de mais dificuldade. Fala assim, é agora que você vai ali fazer a minha obra. Aí você fala, Deus, mas como?
Como que eu vou fazer a tua obra? Olha como que está a minha vida, não sei o que. Ele falou assim, fui eu que te escolhi. Eu sei tudo que você está passando. Só seja canal de bênção na vida das pessoas, porque o Senhor, ele realmente ele conhece as nossas vidas, né? E aqui é que nem ela fala, né? A mulher falou assim, eu não tenho marido. E aí o Senhor, quantas vezes nós falamos assim para o Senhor, Senhor, eu não faço isso. Senhor, eu não peco desse jeito. Porque uma coisa que a gente sempre conversa, sabe? É muito fácil você ver um pecado muito grande, sabe? A pessoa caiu no adultério, a pessoa fez algo muito assim, é muito fácil, mas é aqueles pequenos pecados, uma mentirinha que você conta no dia a dia, sabe? O Senhor, ele sabe todas as coisas porque ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe da nossa mente. É que nem eu falo, e eu falo assim, Deus, me perdoa por todos os meus pensamentos. De vez em quando, alguns pensamentos intrusivos saem. De vez em quando eu falo assim, Deus, eu não falei a metade do que eu pensei, glória a Deus. Porque se eu falasse tudo que eu pensei, eu acho que eu estaria preso já. Porque eu sou meio assim. Então eu me calo muitas vezes. Por quê? Porque eu não quero dar um mau testemunho. Não, só ele, só eu. Eu prego porque Deus sabe das coisas, viu? E eu creio, né, que realmente não adianta nós escondermos nada do Senhor. Porque o Senhor, ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração sincero, irmãos. Porque não adianta a gente ficar falando isso e aquilo, ou que nem muitas vezes o Mário prega. Não adianta eu vir aqui falar de Deus com toda a eloquência, isso e aquilo, sair daqui para fora, chegar ali, bater a porta do carro, já começar, porque não sei o que, começar a brigar com a mulher. Deus nos chamou? Deus não falou assim, você vai ter sua família, seu ministério é esse? Você não tem que dar sua vida pela sua mulher? Você não tem que cuidar dos seus filhos? E quantas vezes a gente sai aqui da igreja, a gente tem uma roupagem aqui da igreja de santos, isso e aquilo, e aí as pessoas saem daqui e já se transformam. Mas o Senhor não quer isso das nossas vidas. O Senhor quer realmente uma renovação nas nossas vidas. Eu falo, Senhor, eu sou falho, Pai, eu errei aqui. Senhor, tem essa atitude que eu não gosto, muda em mim. Mas muitas vezes eu vou lá e eu erro de novo naquela mesma situação. E eu falo, Deus, errei de novo, me ajuda. Eu queria ser um pouco melhor nesta área. Eu falo isso muito para as pessoas que me conhecem. Eu sou uma pessoa que eu não consigo demonstrar o amor, o afeto e o carinho. Não adianta. Não adianta, eu não consigo demonstrar, mas se a pessoa precisar de mim 2 horas da manhã, eu vou estar lá. Posso estar cansado, posso ser o dia que for, a hora que for. Eu posso deixar minhas coisas de lado, eu vou ajudar as pessoas. Eu não consigo ser assim. Ontem mesmo, o rapaz lá da escola, que eu trabalho em frente à escola adventista, a bateria do carro dele arriou e eu tenho um vizinho que ele tem um ódio mortal deles. Por causa de vaga, de carro, isso e aquilo. E aí ele veio me pedir minha ajuda, eu falei assim, você espera 5 minutinhos, eu terminando aqui eu vou te ajudar. Fui lá, ajudei ele, glória a Deus, o carro dele funcionou, ele foi embora para casa, graças a Deus. O vizinho veio e falou assim, porque você é trouxa. Eu falei, não, cara, eu não consigo ser assim. Não adianta, eu não consigo ser assim. Se a pessoa precisar de mim, eu vou poder, se eu puder ajudar, eu vou. Mas é que nem eu falo, todo mundo fala assim, mas você é solícito, sim. Só minha esposa sabe quem eu sou. E Deus sabe quem eu sou de verdade. Nos meus momentos de dificuldades, nos meus momentos de fragilidades, eu sou uma pessoa que eu tenho que matar a minha carne, porque olha, se eu não matar a minha carne, eu mato um. É verdade, gente. Não, é verdade, porque eu brinco com o Mário fala assim, nossa, eu achei que você fosse tão calmo. Eu falei, eu aprendi a ser calmo. Deus está trabalhando ainda, mas tem muita coisa aqui que vai de 0 a 100 muito rápido. E eu peço muito para Deus para que essas coisas não aconteçam, porque um dos frutos do Espírito que eu sempre busquei e eu ainda não consigo é o domínio próprio. Quantas vezes a gente fala assim, não, porque a gente precisa ter domínio próprio, mas quantas vezes a gente não tem? E eu falo para minha esposa, sabe como é difícil. As pessoas imaginam uma coisa das nossas vidas que realmente nós não somos. Nós somos pecadores, sim, nós somos errantes, sim, mas pela misericórdia do Senhor, o véu foi rasgado e ele falou o quê? Pode chegar a mim, gente. Mas a gente tem que chegar como? Falar assim, Deus, eu errei aqui, não sei o quê, mas eu tô certo. Não, eu errei aqui, Deus, eu tô errado, me desculpa. Me ajuda a melhorar. Não adianta a gente chegar no Senhor e sem arrependimento. Quantas vezes a gente tem várias atitudes durante o dia, aí chega no final do dia, vamos orar e fala assim, Senhor, abençoa, abre as portas, tal, não sei o quê. Só que durante o dia você fez tudo errado.
Durante o dia você envergonhou o nome do Senhor. Durante o dia você não deu um bom testemunho. Durante o dia você errou, mas você não reconheceu. Quantas vezes nós erramos e permanecemos errando porque nós não reconhecemos que nós estamos errados, né? E eu creio que o Senhor ele nos trouxe para isso porque o Senhor ele procura adoradores, né? Nem a palavra do Senhor fala, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Senhor, é aquela mais pura adoração ao Senhor. Porque não adianta nada vir aqui, cantarmos 3 louvores, orar e tal, e sair daqui e ali em casa tá ali escutando uma música mundana, sabe? Levantando outros altares de adoração, seja ela profissionalmente, seja ela por pessoas. O único que deve e merece receber adoração é o Senhor, não é nós. Quantas vezes nós se dedicamos tanto ao trabalho, esquecemos de agradecer pelo trabalho que nós temos. Quantas vezes nós estamos num trabalho que gostaríamos, que lutamos tanto, chega lá na hora, porque fulano, porque esse trabalho, porque essa empresa e não sei o quê. Nós não somos gratos com o Senhor, porque o Senhor ele tem cuidado das nossas vidas nos mínimos detalhes. Que nem o Aleandro falou, a gente que tem a nossa própria empresa, a gente fala, um dia a gente é patrão, outro dia a gente está procurando emprego, porque não tem agenda, a gente fala, e Deus, como vai fazer? E Deus, ele trabalhou muito com isso comigo, porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu fazia tudo na força do meu braço. O que eu podia conquistar na força do meu braço, se eu tivesse que trabalhar 10 horas no dia, 12 horas no dia, se eu tivesse que quebrar um prédio no martelo, eu quebrava, não tinha problema, gente. Mas Deus, ele falou assim, filho, eu vou te ensinar a viver e confiar de mim. Falei, tá bom, Deus. É dolorido? É dolorido. Que nem a Taona fala pra mim, vai dar tudo certo, Bruno, sempre dá tudo certo. Eu falei, eu sei. Mas o que eu faço com esse sentimento que tem aqui em mim ainda? Eu confio no Senhor, eu oro, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer todas as coisas. Eu creio que vai dar tudo certo. Só que ainda há um sentimento em mim. Me ajuda nessa área. Por quê? Que nem ele falou, a gente sabe que as nossas contas chegam e quem é autônomo sabe. Um dia você está ganhando muito, outra semana você não está ganhando nada. E aí foi que eu falei pro Senhor, o Senhor cuida de todas as coisas. O Senhor traz a provisão na hora certa. Só que o que eu faço com esse sentimento que ainda tem dentro de mim? Eu tenho que esmurrar minha carne. Eu tenho que falar assim, Deus, eu não aceito isso. Aí eu não aceito, eu oro, tal, não sei o que, daqui a pouco melhora. Chega no dia seguinte, parece que vem mais forte ainda, gente. Aí você tem que fazer o quê? Não, Deus, o Senhor é o provedor da minha vida, eu confio em Ti. Eu já entreguei a minha vida nas Tuas mãos. Então tira esse sentimento de mim, afasta de mim. E isso é uma luta diária que a gente tem que ter todos os dias. Não é só na questão financeira, não, é em todas as áreas. Que nem eu falo para a Taona. Eu sempre falo para ela, falo assim, nossa, Deus, Ele sempre falou comigo, a maioria das profecias da minha vida foi assim, lê a palavra, come a palavra, lê a palavra. E eu falo assim, então, Ana, quantas vezes eu consigo parar um tempo para ler a palavra? A minha maior luta é ler a palavra. E as maiores profetizações da minha vida foram o quê? Lê a palavra, estuda, vai fazer que Deus vai trabalhar na sua vida. E quantas vezes eu me pego assim, falando assim, Deus, me ajuda. Me ajuda a ter 5 minutos para me dedicar ao Senhor, depois 10, depois 30. Porque nós sabemos que tudo é uma construção, não adianta a gente querer mudar, né? A gente não consegue dar um cavalinho de pau e mudar as nossas vidas assim do nada. A gente tem que ser persistente, irmãos. Temos que ser persistente porque o Senhor, Ele vai honrar a nossa persistência. Se nós não conseguimos jejuar, eu nunca tive problema em jejuar, graças a Deus, não que seja a mim, mas eu nunca tive problema. Só que é assim, tem pessoas que têm problema no jejum. Eu começo jejuando 3, 4 horas, depois você fala assim, agora eu vou jejuar 5, vou jejuar 6, e Deus vai fortalecer a vida. Do mesmo jeito que Ele faz, Ele fortalece as nossas vidas, Ele ajuda nas nossas fragilidades, amém, irmãos? Amém. E aí, aqui depois, um pouquinho mais para frente, né, ele fala, né, sobre do lugar, né, que a mulher pergunta, aonde que a gente tem que orar? É no monte ou é em Jerusalém? E ele fala, né, que a adoração a partir de agora não depende do lugar, gente. Não depende. Muitas vezes você acha que você tem que vir para a igreja para adorar o Senhor. Não, pelo contrário. A sua adoração está aqui, ó, sai do seu coração. Não vai sair aqui, ó, do grupo de louvor. A adoração não vai sair através de outra pessoa. O Senhor quer a sua adoração.
O Senhor quer o seu coração voltado totalmente para Ele, irmãos. Porque a verdade é essa. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, porque eu preciso ir para a igreja, porque lá eu vou adorar, porque lá eu vou ver a palavra, porque lá isso. Ontem a gente estava falando no culto de homens. Cara, nunca foi tão fácil ter uma Bíblia, a palavra na mão. Antigamente o pessoal não tinha a palavra escrita. Alguém tinha que ser direcionado para falar, que estudava, porque era poucos que tinham conhecimento. E agora a gente tem o conhecimento nas nossas mãos. E quantas vezes nós fazemos proveito desse conhecimento? Tá aqui, ó, eu falo para todo mundo, é o manual de vida. Você está estressado, aqui tem um salmo. Você está angustiado, tem vários salmos. Você está preocupado, tem mais alguns. Mas quantas vezes a gente recorremos realmente ao Senhor? Quantas vezes a gente fica sofrendo por inúmeras situações? E por último, irmãos, aí que a gente vai lembrar, assim, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não estou suportando mais. E a gente considera Deus como nosso último recurso, e Ele tem que ser o primeiro. Ele não pode ser o último recurso nas nossas vidas, irmãos. Porque se nós confiamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que pode transformar as nossas vidas, a gente não pode colocar Ele em último lugar nas nossas vidas. A gente realmente precisa estar com o coração, com os ouvidos abertos para ouvir o Senhor falar. A gente sempre fala, né? É uma brincadeira entre a gente fala assim, eu não quero ver a jumenta falar. Porque Deus foi e falou com Balaão inúmeras vezes. E ele não deu ouvidos. Aí ele fez o quê? Uma jumenta falar. Eu não quero ouvir isso. Eu, particularmente, não quero. E eu também não quero ouvir Deus falar comigo através de outras pessoas. Não que eu não aceite. Eu aceito. Se Deus vir falar através de alguém, sim, mas eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar audível aos meus ouvidos. Como o Senhor falou sobre isso, né? E aí aqui ele fala, né, da adoração num lugar específico. Não, o véu já se rasgou, irmãos. A gente tem um livre acesso. A gente não precisa ir mais no profeta. Ontem o Mário falou, antigamente tinha que ir lá no templo, ficava só ali fora, aí um passava ali, aí ia para o átrio, depois ia para o Santo dos Santos. O véu se rasgou, irmãos. Graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus, a gente tem um livre acesso a Ele. E quantas vezes a gente não usufrui desse acesso que a gente tem? É a mesma coisa a gente morar no condomínio que tem academia, piscina, isso e aquilo, e a gente só morarmos no apartamento. A gente não tem, a gente tem o livre acesso, mas a gente não usa nas nossas vidas, né? E uma coisa que Deus ele falou muito forte no meu coração é sobre a adoração mesmo, né? Porque a verdadeira adoração, ela vem realmente quando você está com o coração voltado para o Senhor. Não adianta a gente vir aqui louvar ao Senhor com inúmeras preocupações, ou com o que eu vou almoçar, na casa de quem que eu vou visitar e não sei o quê. Não, a gente tem que adorar o Senhor, verdadeiramente só Ele. E o resto é resto, gente. Se nós acreditamos que o nosso Senhor ele vai voltar para buscar, para nós termos uma vida plena com Ele, nada daqui importa. Só que muitas vezes a gente fica tão preocupado com as coisas terrenas que a gente esquece das coisas mundanas, né? E aqui é uma estratégia muito grande que eu já tenho falado muito com a minha esposa e principalmente essa geração já é uma geração muito mais fria nos sentimentos. É uma relação fria nas pessoas, entre as pessoas. Você não vê mais aquela camaradagem, aquela amizade forte que convivia junto. Hoje não vive. Cada um tá no seu canto, cada um só conversa por uma mensagem. Ninguém mais liga para ninguém. Ninguém mais liga para ninguém. Fala, como tá seu dia, tudo bem? Não. Manda só um áudio, quando a pessoa quiser responder, responde. A gente tá frio. A gente tá frio. E o Senhor, Ele nos chamou para amar o próximo como a si mesmo, sabe? Ele chamou a gente para ser diferente no mundo, né? Quantas vezes a gente tá aqui olhando, aí a gente consegue abraçar um irmãozinho aqui, glória a Deus, tal, não sei o quê. Mas quantas vezes Deus fala assim, vai ali, abraça aquele moço que tá na rua. Você vai, não, tá maluco, nem conheço ele, vai que ele tá fedido. Sei lá qual que é a reação dele, mas, gente, o Senhor nos chamou para amar o próximo. Então nós devemos fazer isso. Só que é uma estratégia que tem acontecido. As pessoas não oram mais, as pessoas não adoram mais o Senhor de verdadeiro. Diferente, você cantar uma música, você está adorando o Senhor. Tem inúmeras pessoas que não conseguem mais chegar a este ponto de entregar uma adoração sincera ao Senhor. Que nem a Isha pregou aqui uma vez que tem adorações que não chegam a subir ao Senhor. Por quê? Porque o nosso coração está preocupado, isso e aquilo.
E quantas vezes as nossas vidas a gente não consegue se entregar verdadeiramente ao Senhor? Porque nós precisamos realmente entregar o nosso coração para o Senhor. Porque o Senhor, se você crê que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, vou confiar que o Senhor pode fazer todas as coisas. Não adianta falar, eu creio que o Senhor vai fazer. Mas na primeira adversidade, falar, mas também, Deus, você não fez, né? Então, acho que eu vou começar a fazer. Não, não é isso, irmãos. A gente realmente precisa confiar e adorar o Senhor em todos os momentos. Vamos adorar o Senhor na alegria? Vamos. Vamos adorar o Senhor na adversidade? Vamos também. É fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. É que nem fala, né? Vamos dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá tudo bem, varão? Tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. Irmão, precisa de alguma coisa? Não, não preciso não. Lógico que a gente precisa, todos nós precisamos. Se alguém chegar e falar assim, ora por mim, varão, me ajuda em oração, vamos junto. Porque muitas vezes a gente quer levar o fardo e carregar o fardo todos sozinhos. E a gente não consegue, irmãos, sabe? E eu tenho percebido isso faz uns 15 dias que Deus, ele fala para mim, ele falou assim, olha as pessoas. Olha as pessoas. Aí eu olho. E muitos estão assim como? A pessoa tá orando, tá abrindo o culto, a pessoa tá aqui, com a unção do ventilador. Você tá no momento de falar com Deus, irmãos. Abra a tua boca, fale. Não fique preocupado se tem maneira certa de orar, maneira errada. O que eu vou falar? O Senhor, ele conhece o nosso coração, sabe? O Senhor, ele adora quando nós falamos com ele, porque nós fomos criados para ter um relacionamento com ele. Quantas vezes nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus porque nós estamos distante ao Senhor? Como você conhece se a pessoa está bem ou mal? Porque você conhece, você convive, você sabe quando ela acorda bem, quando ela não acorda bem. E com o Senhor? Será que você conhece realmente quando o Senhor quer falar contigo? Quantas vezes você escuta algo ou sente algo e você fala, será que é de Deus? Se você realmente estiver alinhado com o Senhor, você não tem essa dúvida, você tem essa certeza. Que é muito claro quando Deus fala conosco. É muito claro, é muito nítido, você tem a certeza. Você fala, tá bom, Deus, já entendi, tá bom. E realmente a gente precisa ter essa adoração, né? E a gente também precisa ter a referência, né? A reverência, né? Que é uma atitude de profundo respeito, gente. Quantas vezes nós não respeitamos mais as próprias pessoas, né? É que nem eu falo para minha esposa, eu trabalho na frente de uma escola, irmãos. Eu vejo os jovens todos os dias. Eu lembro que quando a gente era jovem, a gente tratava um com o outro, era assim, era esculhambado. Mas hoje tá ridículo. Hoje ninguém mais se chama pelo nome, é só um palavrão. E é assim, você escuta as conversas das crianças, cara, não tem respeito nenhum. Não tem respeito nenhum entre eles. Isso é uma estratégia que o inimigo tem usado na nossa sociedade. Primeiramente, ele vai quebrando tudo o que o Senhor ele vê como importante, né? Amar o próximo, as pessoas estão frias. Respeitar o próximo, as pessoas não respeitam. Só eu posso. As pessoas não precisam do meu respeito. Só eu tenho que ser respeitado. Não é assim, irmãos. E realmente o Senhor, ele quer isso da gente, né? Ele quer ter uma postura, né? A gente precisa ter uma postura que agrade o Senhor, né? E a gente precisa honrar o Senhor com todas as coisas, né? Aqui em Hebreus 12, do 12, eu vou ler o versículo 25 e 28, e diz assim, tenha cuidado para não se recusarem a ouvir aquele quem fala, porque aquele que se recusa a ouvir ao mensageiro terreno não escaparão, certamente não escaparão, e se rejeitarem aquele que fala do céu, ó irmão, aquele que fala do céu, e o 28 diz assim, uma vez que recebemos o reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, gente, né? Muitas vezes a gente não tem mais reverência com o Senhor. Muitas vezes a gente vem falar das coisas do Senhor e a gente acaba brincando muito. E isso o Senhor me bateu muito, porque eu falei, Deus, já entendi aonde você quer que chegue. Já entendi, Deus, desculpa, porque muitas vezes eu me pego lá no meu trabalho, tem um vizinho que se diz cristão, né? Mas não tem práticas de um cristão. E quantas vezes eu vou falar das coisas de Deus com ele e eu acabo brincando demais com ele, sabe?
E eu já entendi, eu falei assim, Deus, o Senhor, Ele quer uma coisa séria da gente, a gente não pode levar nada na brincadeira, porque a gente precisa ter reverência, adorar a Ele com reverência. Mas isso é só dentro da igreja? Não, isso é nas nossas vidas, é no nosso particular, sabe? Muitas vezes eu me pego pensando assim, Senhor, já entendi o que o Senhor quer. Muitas vezes eu me pego pensando assim, Senhor, eu vou para um culto só para mim ficar quietinho e adorar o Senhor, sabe? Para me ter um tempo com o Senhor. Porque eu sou muito solícito. Se uma pessoa precisar de ajuda, se uma pessoa isso aqui, eu tô sempre atento. Então, se eu estiver precisando de qualquer coisa, eu já tô correndo para fazer tal, não sei o quê. Mas de vez em quando Deus ele quer um pouquinho mais da gente, sabe? Um pouquinho que a gente chegue um pouco mais próximo do Senhor para entender e saber o que vai no coração dele. Amém, irmãos? E a gente realmente precisa ter muito cuidado com a palavra, porque quantas vezes a gente fala a palavra e muitas vezes a gente distorce a palavra, né? Porque hoje em dia aí as pessoas pegam um versículo e tiram o versículo de contexto. Eu, toda vez que eu vou pregar, eu falo assim, Deus, eu não gosto de pregar um versículo ou outro versículo. Eu gosto de ler a palavra inteira. Nas minhas orações, que a gente faz o grupo de orações, quase o capítulo inteiro. Por quê? Porque tem um contexto, gente. A gente não pode tirar as coisas de contexto. A palavra diz e Deus fala, ai de quem tirar uma vírgula da palavra, né? Tudo tem um contexto. Então a gente realmente precisa ter um cuidado. E hoje em dia o que mais tem acontecido são as pessoas buscando o quê? Buscando uma validação em um versículo específico, mas não olha o contexto. E muitas vezes, pior ainda, a pessoa distorce o contexto. O mais famoso é que os humilhados serão exaltados. Onde está escrito isso aqui? É aquele que se humilhar diante do Senhor será exaltado. Tem uma diferença grande. Né? Eu sou humilhado, então vou ser exaltado. Não, é aquele que se humilhar. Davi errava, mas o que ele fazia? Ele rasgava suas vestes, tacava a cara no chão, e falava assim, Deus, eu errei. Por quê? Porque ele entendia isso. Ele falava assim, não é isso. Eu errei, eu estou aqui disposto, meu Deus, me perdoa. Porque a gente realmente precisa ter isso. Porque as pessoas hoje em dia buscam validações em inúmeras coisas. E hoje em dia, infelizmente, por um lado é bom, por um lado é ruim. Nós temos a internet e cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação. E aí quando a gente escuta uma palavra, né, que nem eu brinco, né, que é o crente inchado e a crente pá, né? O que é bom para mim, o que eu aceito, o que eu concordo, eu puxo para mim. O que eu não concordo, isso aqui, irmão, vamos se converter, vamos se posicionar. Não, isso aqui eu não quero, jogo pro lado aqui, ó. Não é assim, irmãos. A gente realmente precisa ser alimentado de toda a palavra. A gente precisa ter essas palavras gravadas no nosso coração. É que nem eu falo, eu tenho um grande problema, eu não lembro o versículo, eu não lembro o capítulo da Bíblia, mas eu lembro do contexto, eu lembro do versículo em si. Mas você perguntar, mas na onde está isso? Eu falei, eu vou ter que procurar, calma um minutinho, nós acha. Mas eu sei que na palavra diz isso. Por quê? Porque a gente realmente precisa ter isso. Porque quantas pregações as pessoas falam inúmeras heresias em cima do púlpito? Quantos distorcem a palavra do Senhor para entrar no contexto? Hoje em dia nós vemos, né? Tem igreja LGBT, tem igreja isso, igreja aquilo. Sabe? As pessoas acabam distorcendo a palavra do Senhor. Quando fala que nós devemos matar a nossa carne, é matar a nossa carne, matar os nossos desejos, né? Quando nós realmente viemos para o Senhor, que nem nada mais importa. Então não importa as nossas vidas, né? É que nem eu falo para todo mundo assim, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Estevão, sendo apredejado, sabe? E mesmo assim ele não negou Jesus, mesmo assim ele estava ali. Ele foi o primeiro mártir? Foi. Ele estava ali, ele entendeu o jogo. Ele falou assim, cara, morrer para mim é lucro, se eu estiver acreditando no Senhor. E aí eu fico pensando, aqui no Brasil nós não temos problema nenhum, gente. Imagina em outros lugares que você não pode professar a sua fé, falar que você acredita no Senhor, senão você é apredejado, você é achincalhado, batido, morto. Quantos daqui, e eu faço essa pergunta para mim, se eu estiver numa situação dessa, será que eu vou ter a coragem de não negar a Jesus? Não negar a Deus? Porque é uma coisa que a gente precisa pensar, é uma coisa que a gente precisa ter uma autorreflexão. Até onde nós amamos o Senhor? Até onde vamos com o Senhor? Porque falar assim, eu confio no Senhor é fácil. Mas realmente você passar por uma situação
de adversidade e realmente falar assim, Deus, estou passando por isso, mas o Senhor está comigo, então eu creio que no final vai dar certo. Quantas vezes nós temos diagnósticos de doenças, isso e aquilo, ou inúmeros problemas, e aí a pessoa não desiste, ela confia no Senhor e lá na frente ela tem uma cura, ela tem uma libertação, ela tem uma transformação de algo, sabe? Mas imagina se no processo ela não confiar no Senhor. O Senhor, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, você confiando ou não. Porque o Senhor ele tem um propósito nas nossas vidas, não tem como. A gente pode adiar isso, mas se o Senhor realmente quiser fazer algo na sua vida, Ele fará. Se Ele quiser abrir uma porta de emprego, Ele fará. Se Ele quiser te dar um novo lar, Ele vai dar. Se Ele quiser mudar a sua história, Ele vai mudar. Porque o Senhor é aquele que muda as nossas histórias. Nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos ama de uma maneira tão grande, mas tão grande, que Ele tem um anseio que nós cheguemos a Ele. Ele anseia que a gente tenha um relacionamento com Ele. Porque eu fico imaginando no Jardim do Éden, irmãos. Deus, ele não frequentava o Jardim do Éden, mas Ele vinha todo entardecer ter uma conversa pessoal com Adão. Você imagina isso? Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos parando e falando assim, Deus, eu quero ter uma conversa com o Senhor. Uma vez eu vi uma pregação do rapaz que ele falou assim, não, Senhor, agora eu quero ver o Senhor falar. Foi pro quarto, se trancou, colocou uma cadeira na frente, ele sentou na outra cadeira e falou assim, só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. E lá ele ficou jejuando, adorando o Senhor e tal, não sei o quê, e o Senhor mudou a vida dele, né? O Senhor deu uma revelação para ele grandiosa. E quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Porque é muito fácil falar assim, eu sou crente, eu sou evangélico, mas vamos viver realmente aquilo que Deus nos chamou para viver? Ter uma adoração, uma comunhão com o Senhor, uma comunhão, vamos obedecer o Senhor em tudo aquilo que Ele manda a gente fazer, né? Porque é muito fácil, né? E eu canso de falar quantas vezes eu, digo por mim, não é por vocês, quantas vezes eu desrespeito quem está trazendo a palavra. Por quê? Porque eu não estou prestando atenção, porque eu estou correndo, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo, e eu não estou me alimentando na palavra que o Senhor revelou para aquela pessoa. Quantas vezes, e é o que eu falo, Deus ele veio para me constranger, ele veio assim, filho, você precisa mudar. Eu creio que você precisa. Eu falei assim, amém, irmão, já entendi, entendi, eu estou entendendo. Estou tomando as chicotadas, mas estou entendendo. É para o meu bem. Eu falei, amém. Porque o Senhor, ele só vem fazer isso com quem é aquele quem ele ama. Porque o Senhor só corrige a quem ele ama. Porque a verdade é essa, irmãos. E a gente realmente precisa viver uma vida para Cristo. Não adianta nós vivemos uma vida e ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Eu falo para minha esposa, o meu maior medo é chegar no dia do juízo final e o Senhor falar assim, quem é você? Eu não te conheço. E eu falo assim, Deus, mas eu fiz tanta coisa, eu limpei o telhado da igreja, eu carpi o mato, eu arrumei as cadeiras, não sei o quê. E o Senhor fala, mas eu não te conheço. E eu não quero isso para minha vida, irmãos. Eu creio que ninguém quer isso. Eu quero chegar lá e eu encontrar ele e falar assim, filho amado, vem aqui e me dá um abraço. É isso que eu quero, é isso que eu almejo, é isso que eu anseio. Porque a gente precisa ter isso. Não adianta a gente vir aqui e ter só uma visão e... porque eu vou na igreja porque é domingo e eu tenho que ir para a igreja. Não, a gente tem que vir para a igreja para adorar o Senhor, mas a gente tem que adorar o Senhor em todos os dias. Nós temos que acordar e falar assim, Deus, muito obrigado pela tua infinita misericórdia. O Senhor renovou o fôlego de vida da minha vida, irmãos. Então eu creio que o Senhor, Ele quer muito mais da gente, muito mais. E o Senhor falava muito nítido, as pessoas estão muito frias, as pessoas estão, sabe, sem o respeito, sem a reverência da palavra, as pessoas não me obedecem mais. Porque o Senhor fala assim, espera, espera, espera. O que a gente faz? Não, Senhor, estou esperando demais. Vou lá, coloco o carro na frente dos bois. Não é isso. Quantas vezes eu falo muito, eu falo assim, tudo que eu vou fazer eu tento orar. Não vou falar para vocês, irmãos, que eu não sou perfeito. Eu falo assim, Deus, tem inúmeras situações, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E Deus, ele pegou e aconteceu isso uma vez comigo. Eu estava trabalhando para uma pessoa e eu recebi um valor X. Eu falei assim, não, eu estou trabalhando demais, eu quero ter um aumento. E eu lembro que eu levava a Taona para a estação de trem, eu voltava, eu ficava 1 hora dentro do carro, que era a hora que eu lia a palavra e tal. E eu orando, eu falei assim, Deus, hoje eu vou pedir um aumento. Se a mulher não me der um aumento, tudo que eu faço aqui, eu vou me embora.
Aí Deus deu a palavra lá dos talentos, né? Falou assim, vem trabalhar para mim para ganhar um talento. Aí chegou meio-dia, falou pro cara, vem trabalhar para mim para ganhar um talento. Chegou no final da tarde, chamou outro, falou assim, vem trabalhar para mim para ganhar um talento. Na hora de pagar, ele começou a pagar com quem? Primeiro os que tinham começado mais tarde, deu um talento para todo mundo. O combinado é combinado. Eu falei, Deus, mas eu preciso, eu quero. O Senhor falou assim, o combinado é combinado. Eu falei, tá bom, entendi. Aí passou 3 meses depois, ela veio me propor um aumento. E um aumento que foi muito melhor do que eu imaginava. O que eu estava querendo, o que eu queria. Não, ela falou assim, Bruno, você tem feito muita coisa pra gente, você é importante, tal. Vamos fazer uma proposta? Você está recebendo fixo, eu não quero te pagar mais fixo. Vamos te pagar uma comissão? Aí eu falei, não, porque não sei o que. Ela falou, não, você trabalha muito, tal, não sei o que. Vamos te pagar uma comissão? Eu falei, eu prefiro um valor fixo. Aí eu falei, não, eu vou pensar. Aí eu pensei e falei, não, beleza, eu concordo. Gente, eu comecei a ganhar quase R$ 1.200 a mais de comissão. Porque realmente, é que foi aquilo que eu falo, se depender de mim, da força do meu braço, vamos para cima, eu faço. Eu faço e aconteço. E aí aconteceu isso, inúmeras coisas. Deus me deu a porta de emprego que eu estou hoje. E hoje eu sou completamente sustentado pelo Senhor. Eu não tenho um valor fixo, gente. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou aqui, outro dia eu estou aqui, mas o Senhor, Ele nunca deixou faltar nada. O Senhor nunca deixou atrasar um aluguel, nunca deixou atrasar uma conta, porque o Senhor, Ele cuida daqueles que realmente entregam o coração ao Senhor. E assim, eu não falo isso para querer me engrandecer, não, porque, olha, eu sou o menor. Eu sou o que mais precisa de conserto, eu sou o que mais precisa de transformação. Minha esposa sabe, eu já fui transformado muito pelo Senhor, mas eu ainda acho que eu preciso ser transformado muito mais. Por quê? Porque nós devemos ser renovados todos os dias. Todos os dias o Senhor precisa renovar as nossas vidas, amém, irmãos? E realmente, a gente precisa obedecer à vontade do Senhor, né? Porque não adianta nada, irmãos, a gente falar, a gente vir, a gente orar, a gente fazer inúmeras coisas, fazer campanha, oração, ir para o monte, se o Senhor der uma clara direção para a gente não cumprir. Não adianta nada, irmãos. Porque o Senhor, Ele tem o melhor caminho para nós. Ele tem o melhor caminho para nós. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas aqui seria melhor. Mas o Senhor falou, mas eu estou vendo lá na frente, por esse caminho aqui vai demorar um pouco mais, mas você vai chegar lá. Entendeu, irmãos? E a gente realmente precisa ouvir a voz de Deus e praticar, né? Aqui em Tiago 1:19, cadê? Ó, entendam isso, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem nem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz justiça divina. Portanto, remova toda a impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no seu coração, pois ela tem poder de salvá-los. Não se limite em ouvir a palavra, ponham ela em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece de como era. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverem nela e puserem ela em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes o que você fizer. Amém, irmãos? Então essa é a palavra. A gente realmente não adianta ficar só ouvindo. A gente pode ouvir inúmeras pregações, a gente pode colocar a nossa casa lá em inúmeras pregações na internet. Você pode passar o dia inteiro ouvindo todas as pregações. Mas se você não tomar aquilo para a sua vida, se você não quiser realmente aceitar a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas e ter uma transformação, porque o Senhor nos chamou para ter uma transformação. Ele não nos chamou para ser o mesmo. Ele nos aceita como nós chegamos, mas não é para nós permanecermos. Se nós erramos, Senhor, me ajuda. Deus, me ajuda nesta área, me ajuda naquela, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Pela graça do Senhor, Ele é misericordioso, porque Ele tem feito muito por nós. Ele trabalha em todas as áreas das nossas vidas. É que nem eu falo, quantas vezes a gente esquece de ver o cuidado de Deus nas pequenas coisas, sabe? Eu sempre levo a Ana Beatriz para a escola e ela está numa fase que é só a graça, né?
e eu nunca desligo o carro. Eu paro na frente da porta da escola, deixo o carro ligado, saio da minha porta, abro a porta dela, tiro a mochila, deixo ela no portão da escola. Esse belo dia, eu saí. E o vidro estava fechado porque estava frio. Sabe o que ela fez? Ela correu lá e baixou o pino do carro. Com o carro ligado. E aí ela saiu, ela foi baixando o pino dela. Antes de fechar a porta, eu falei, filha, espera. Aí eu falei, se você fechou o pino do pai? Ela falou, fechei. Eu ia te trollar. Aí eu falei, filha, você fechou o seu pino aqui, o carro ia ficar trancado com a chave dentro e o pai ia fazer o quê? Eu ia ter que buscar a chave reserva, ia ter que chamar o chaveiro. Falei, filha do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque a verdade é essa, irmão. A gente realmente precisa ter prudência, sabe? A gente... dá vontade. Vontade de abrir o carro com a cabeça dela, mas não. Deus já transformou. Se fosse outros tempos, eu já estaria gritando com ela, levantado a voz e teria descarrilhado um carretel. Eu falei, filha, espera. Depois eu sentei no carro e falei assim, nossa Deus, muito obrigado, viu? Quem viu e quem viu, Meu Deus do céu. Se fosse outro tempo, eu tinha gritado com ela, eu tinha brigado, eu tinha não sei o quê. Eu falei, filha, só espera. Aí eu falei, você baixou meu pino? Ela falou, baixei, pai. Eu falei assim, não, filha, nunca mais faz isso. Principalmente com a chave ligada dentro do carro. Não faz isso. E assim, algo que nunca aconteceu. E aconteceu naquele dia. E aí eu sentei no carro e eu falei assim, Deus, obrigado pelo autocontrole que o Senhor me deu. Porque se fosse eu de outros tempos, pai, eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, eu tinha quebrado o vidro na mão. Eu tinha, gente, porque olha, eu tinha. Que eu era uma pessoa assim, pela graça do Senhor, que me alcançou e tá me transformando, amém, irmãos? E aqui, né, isso. O Crocs é importante. Aqui em João 14, né, um pouco mais falando sobre a obediência, né, aqui em João 14, do 15 ao 17, diz assim, já não chamamos... Não, é o 15, amado. 14, desculpa, 14. Não confunda. João 14, do 15 ao 17. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará. E o Espírito da verdade, o mundo não pode o receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês que o conhecem, pois ele habita em vocês, agora e depois estará com vocês. Amém, irmãos? E eu creio muito nessa palavra, porque o Senhor, ele veio aqui e eu fico muito imaginando, sabe? As pessoas ficam em números preocupadas com o horário, que nem o culto acaba perto do horário do almoço. E tem pessoas que estão preocupadas onde vão almoçar, onde vão comer. Eu e a minha esposa, não que nós sejamos exemplos, mas a gente tem algo bem claro. Se alguém quiser convidar, eu posso chegar a tal hora, tá bom? Não sei o que. Não, eu posso chegar a tal hora. Se vocês quiserem comer sem a gente, tá tudo bem. A gente chega e come depois o que tiver, como tiver, do jeito que tiver, não tem problema. No começo, muitas pessoas torciam o nariz pra gente. Hoje em dia elas já respeitam a gente. As pessoas marcam as coisas pro horário que a gente pode. Porque sabe que a gente tem um compromisso com o Senhor. Não que nós queremos ser melhores, mas a gente tem que ser um exemplo, né? E a gente nunca brigou com ninguém por causa disso. As pessoas, mas você não pode, não sei o quê. Eu falei, eu posso, mas eu não quero. Eu posso. Eu posso deixar de vir para a igreja no domingo? Eu posso. Mas eu quero? Não, não quero. Porque eu entendo da onde Deus me tirou. Eu entendo que Deus transformou a minha vida, sabe? E eu falo para todo mundo, principalmente para os parentes. Eu posso chegar a tal hora. Mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, se você tiver fome, pode comer antes. Fique em paz, irmãos. Eu chegar, eu vou estar feliz, porque eu vou chegar, eu vou comer o que tiver para comer, nós vamos beber o que tiver para beber e tá tudo tranquilo. Se a coca estiver gelada, amém. Se ela não estiver gelada, amém também. A gente vai tomar. Amém, irmãos? E realmente, a gente realmente precisa fazer a vontade do Senhor. Indiferente se ela precisa de um pouco de sacrifício. Porque muitas vezes a gente fala assim, vou fazer a vontade do Senhor, vamos. Mas quando a vontade do Senhor implica em algo que seja um sacrifício pra gente,
sabe? Que nem a gente sobe ao monte, né? Sai daqui 5:30 da manhã. Eu acordo 4:30 para fazer o café e esquentar um leite, né? Glória a Deus que na hora que a gente desce, a gente tem um café da manhã. Para mim, isso não é um sacrifício, irmãos. Para mim, não é. Porque eu estou indo buscar a presença do meu Pai. O Senhor tem agido tanto no monte, o Senhor tem falado tanto no monte que para mim não é nem um sacrifício. E quantas vezes eu volto do monte, já vou trabalhar e eu chego em casa 6, 7 horas da noite. E assim, eu chego cansado, mas eu chego feliz. Eu chego renovado. Quantas vezes eu vou pro monte, aí o pessoal fala, você tem quantos cachorrinhos para atender? Eu falo, tenho 2, tenho 3. Aí eu penso comigo, 3 horas eu tô em casa, 1 hora eu tô em casa. No desenrolar do dia, tá lá, saiu, sei lá, 4 horas, 5 horas. Glória a Deus por isso. Quantas vezes eu vou pro monte, eu falo assim, Senhor, hoje eu não tenho nada. Amém, não tenho nada. Se tiver alguma coisa, amém. Se não tiver, amém. Já teve vezes que eu voltei para casa e fiquei com a minha família. Por quê? Porque realmente eu confio no Senhor. Se o Senhor não trouxe aquela porção diária hoje, amanhã Ele vai trazer outra. Porque eu realmente preciso confiar no Senhor e fazer a vontade dEle. Muitas vezes, é que nem eu falo, eu perdi inúmeras vezes que tinha coisa na igreja que era de sábado e eu não queria. E aí eu falei para a Tawana, um dos motivos que eu queria abrir o meu próprio negócio é porque eu ia tomar as decisões. Eu falo, tem algo da igreja? Beleza, eu vou me programar e vou fazer. É o que eu canso de falar. Vai fazer algo de sábado? Ok, só me dá 1 semana, 2 semanas para me programar, tranquilo. Porque eu sei que o Senhor é aquele que provê todas as coisas da minha vida. Se eu não trabalhar num sábado, o Senhor vai prover outro dia. Porque eu reconheço que Ele é o provedor. Eu brinco com a Tawana fala, vamos fazer tal isso? Vamos fazer viagem? Eu falei, eu preciso conversar com o meu chefe. Preciso falar com ele. Eu falei, Deus, eu vou viajar, vou me ausentar tantos dias. Então o Senhor já sabe, eu tenho isso e aquilo para cumprir. O Senhor sabe. E o Senhor sempre proveu, o Senhor sempre desenrolou as coisas de um jeito que eu fico surpreso com o Senhor. Toda vez. Eu fico surpreso porque o Senhor é aquele que Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos ajudar. Mas a gente precisa estar ali, reconhecendo que nós somos meras criaturas e precisamos dele. Porque tem pessoas que se acham a última bolacha do pacote, né? Tem pessoas que se acham, mas na verdade a gente precisa se humilhar diante do Senhor, né? A gente precisa se humilhar para que Ele cresça nas nossas vidas. Que nem o Mário pregou aqui ontem, falando, muitas vezes a gente quer que o Senhor fale conosco, fale conosco, mas nós estamos num barulho. Lá no tabernáculo, você tinha lá o átrio, era aquela bagunça, sacrifício e voz, e nego falando e tal. Aí quando já entrava, já ficava um pouco mais silêncio. Agora, quando ia para o Santos dos Santos, eles não iam nem para falar, eles iam só para ouvir o Senhor. Quantas vezes nós estamos aqui com a nossa vida atribulada, Senhor, fala comigo, Senhor, me responde, não sei o que, mas nós não estamos em silêncio para ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes a gente está aqui tão atribulado e, ai, Deus que faz isso, tem que mover aquilo, que o Senhor tem que curar, que o Senhor tem que libertar, que o Senhor tem que fazer isso e aquilo. E quantas vezes o Senhor está aqui e fala assim, eu quero falar, eu quero te responder, mas você não está me ouvindo. Quantas vezes eu aprendi agora com a Beatriz começa a falar, eu espero ela ficar em silêncio. Falei, você falou? Falou, agora eu vou falar. É a mesma coisa. Quantas vezes a gente está falando, clamando com o Pai, e o Pai querendo falar conosco, e a gente não fica em silêncio para ouvir a voz de Deus, irmãos? Quantas vezes a gente está assim, porque eu tenho problema, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações, todos nós temos espinho na carne, mas o Senhor é aquele que é o único que pode nos preencher. O Senhor é aquele único que pode conduzir todas as coisas. Amém, irmãos? E realmente, é aquilo que eu sempre brinco, o Senhor, Ele nos escolheu. Ele não vai esperar a gente ficar perfeito, Ele não vai esperar a gente terminar um curso de teologia, a gente não vai esperar a gente ser alguma coisa. O Senhor, Ele quer usar as nossas vidas. Quando eu entrei na igreja, eu tinha um pavor de alguém pedir para me fazer qualquer coisa. Eu corria, eu me escondia, quando alguém subia aqui para orar, aí eu saía do esconderijo. Quando alguém eu vinha aqui para fazer a oferta, aí eu saía do esconderijo. Porque eu tinha. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Porque eu entendi que não sou eu, irmãos. Não é a gente. A gente é um vaso. A gente precisa ser cheios pelo Espírito Santo. A gente precisa
dar lugar. Não adianta a gente chegar e falar, Senhor, usa a minha vida, mas não deixar o Senhor usar. Quantas vezes a gente fala assim, Senhor nunca fez, Senhor não faz, não sei o que, mas quantas vezes a gente realmente está com o coração aberto, né? Uma coisa que o Senhor também ele falou comigo, né? Quantas pessoas realmente estão dispostas a fazer a vontade do Senhor? São poucas. Porque muitos falam assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas no dia mesmo, no dia da colheita, os ceifeiros são poucos. São poucos aqueles que estão realmente disponíveis a fazer a obra do Senhor. Porque é muito fácil você falar assim, a gente precisa fazer um mutirão. Eu topo. Mas no dia de fazer algo para o Senhor, as pessoas falam, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, hoje eu tenho algo para fazer. Sabe, irmãos? E a gente realmente precisa fazer isso, porque o Senhor ele nos chamou para transformar as nossas vidas. Não tem como nós acertarmos Jesus, reconhecer Ele como Cristo, Salvador das nossas vidas, e permanecer da mesma maneira. Não tem como, irmãos. A gente precisa ser mudado, a gente precisa ser transformados, porque é para isso que o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou para dar frutos. Não adianta, irmãos. Cada um. Tem muitos que vão ter o dom de pregar? Sim. Tem muitos que vai ter o dom de evangelizar? Sim. Tem uns que vão dar os frutos dentro de casa. E ele é menos importante? Não. Se o Senhor chamou ele para ser um cuidador do lar dele, para ser um provedor do lar dele, amém, glória a Deus. Se o Senhor quiser usar ele de uma maneira sobrenatural, evangelizando ou pregando para multidões, glória a Deus. Mas a gente realmente precisa estar com o coração aberto para o Senhor fazer a vontade dele, irmãos. Amém? Aqui foi até onde o Senhor me deu. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Vai dar benção? Então paz, irmãos. Vamos dar a benção apostólica, então. Vamos dar a benção? Vocês coloquem de pé, então. Que o Senhor venha... calma aí, então eu calmo. Eu tô calmo, irmãos. Tô calmíssimo. Tô calmo. Irmãos, a gente tem o privilégio de ter nesse último culto como o culto dos presbíteros. Não precisa não. E a gente quer finalizar chamando os presbíteros aqui na frente. Amém. E nós vamos orar pelos presbíteros. Por favor. Oh, meu Deus. Tá? Ai, meu Deus.